Hoje a gente tem uma visita muito especial de alguém que tem muita história para contar, mas vai responder uma pergunta que com certeza muita gente que já pensou em sair do Brasil se faz. Como a gente vai para Portugal? Como imigrar para Portugal? Essa é a Aline Guzzo, minha amiga muito especial e assessora agora de imigração, né, Aline? Sim. Hoje tu assessora pessoas que querem imigrar para Portugal, sim, que querem sair do Brasil, mas não sabem como. Sim. E a gente está no segundo semestre de 2022, houve uma mudança muito grande na legislação e acabou facilitando a vida dos brasileiros, sim, né? E é por isso que hoje a gente está aqui para tentar ajudar as pessoas que têm essas dúvidas e querem entender como é que esse processo de imigração pode acontecer. E a gente está aqui para entender um pouquinho contigo e vai, sim, esclarecer nossas dúvidas. Obrigada. Seja bem-vinda. Obrigada, Meg, pelo convite. Agradeço a oportunidade de estar aqui facilitando aí a vida de todas essas pessoas que têm o sonho de ir para Portugal e não sabem aí por onde começar. Obrigada. Tu és advogada, né, Aline? Sim, sou advogada aqui no Brasil. E há 2 anos exerço a advocacia lá em Portugal. Já há 2 anos estava em um escritório com advogados portugueses e há mais ou menos 1 ano resolvi seguir carreira solo. Abri meu próprio escritório e estou aí atuando diretamente com direito empresarial e migratório. Ah, entendi. Então, a assessoria de imigração, ela passa também pelo jurídico, né? Passa. Tem que ser, na verdade tem que ser, Meg. Inclusive, recentemente, a Polícia Migratória, não é, o CEF, ele estava com um controle muito forte sobre isso. Por quê? Haviam pessoas que, estavam ali em Portugal há mais ou menos 6 meses, 8 meses, 1 ano, e não tinham habilidade profissional para passar conhecimento, e aí fundavam canais de informação, e aí acabavam por passar informações erradas, facilitando aí uma migração ilegal, e aí o CEF estava mesmo em cima disso. O que é o CEF? É a Polícia Migratória, Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Ah, de Portugal. Exatamente. E como é que faz? Por exemplo, eu sou brasileira, não tenho cidadania portuguesa, não tenho parentes portugueses. Se eu quiser ir hoje para Portugal, eu tenho alguma autorização do governo? Qual é a via mais fácil para emigrar hoje? Vamos lá. No dia 25 de agosto, nós tivemos uma alteração considerável relativamente a esses vistos, não só para brasileiros, mas também para todos os Estados-membros que fazem parte da comunidade de língua portuguesa. Isso aí inclui Angola, Moçambique, Timor-Leste, enfim, outros países. E esses vistos vieram mesmo para facilitar essa migração, com o intuito de ter uma migração segura, uma migração controlada. Porque o que estava acontecendo, Meg? No último ano, Portugal estava a receber muitos turistas que já iam mesmo com essa ideia, com a intenção de ficar. Isso acabava, inclusive, acarretando um custo muito maior para o próprio turista. Por quê? Porque ele tinha que comprovar, por exemplo, a passagem de volta. E aí ele tinha que comprar a passagem de volta, depois perder essa passagem. Então, Portugal, verificando isso, pensou, não, vamos regularizar essa situação. Por quê? Porque quando o imigrante chega lá, que ele não tem documento, e ele leva ainda um período de mais ou menos uns 3 meses para conseguir documento, por exemplo, CPF, que lá é o NIF, ele leva mais um tempo para conseguir o NIS, que é o número de contribuinte. E fora isso, quando ele tem esses documentos em mãos, ele leva ainda mais 1 ano e meio para conseguir uma entrevista no Serviço de Estrangeiros e Fronteiras. Então, imagina, esse período de 2 anos, esse imigrante, ele às vezes não consegue um contrato de trabalho, ele fica naquele trabalho informal, ele fica ganhando... Mas ele fica clandestino, no caso? Ele fica irregular. Entendi. Então, às vezes, esse imigrante, ele não consegue, por exemplo, ir ali em Espanha, em Itália, França, ele não consegue sair de Portugal.
ele não consegue. E uma coisa muito, muito prejudicial. Esse período que ele tá irregular, quando ele vai ao CEF, ele consegue a autorização de residência dele, só a partir desse período é que começa a contar o tempo dele de residência legal em Portugal. E por que isso importa? Porque só a partir desse período começa a iniciar o prazo dele para obtenção da nacionalidade. Ou seja, a partir daí, ele conta-se 5 anos para que ele possa ter o passaporte dele europeu, o cartão de cidadão dele. Então, vamos lá. A via regular, o que seria o certo de se fazer? Por exemplo, se eu sou paraense, eu sou brasileira e quero imigrar para Portugal, qual seria a via correta a se tomar? Antes de sair de Portugal, a gente fala de visto, não é? Às vezes as pessoas me procuram lá, eu quero um visto para trabalho. Não existe visto quando você já está em Portugal. O visto, ele é tratado aqui. E por que é o ideal você já sair daqui com o visto? O visto, ele te dá um acesso privilegiado aos serviços de estrangeiros e fronteiras. Porque quando você já passa ali na imigração, você já tem um agendamento junto ao CEF. Então, esse agendamento ele acontece no prazo máximo aí de 4 meses. E aí você vai ao CEF nesse período de 4 meses, passa mais ou menos 30, 60 dias, você já tem em mãos a sua autorização de residência, você já está com o teu prazo. Então, no caso, para eu ir para Portugal já com essa autorização, eu tenho que passar pelo... Com visto, eu já tenho que ir no consulado. Eu tenho que agendar no consulado do Brasil. Na verdade, hoje, quem está responsável pela emissão de vistos é a VSF Global. Eu acho que é quem emite também o visto para o Canadá, Estados Unidos. Isso. Hoje ela está responsável pela emissão de vistos em todo o território nacional. E acho que em Angola e Cabo Verde e outros países também. Aí tá, a gente emite o visto de trabalho. Depende da tua intenção. Por isso que é essencial nesse período tu fazeres uma consultoria. Por quê? Tem que ver qual é a tua perfil, intenção. Né? Exatamente. É estudar? É trabalhar? É empreender? Eu tenho rendimentos aqui, eu quero ver em Portugal. Não, eu já sou aposentado, eu quero ir para Portugal. Então depende muito de caso a caso. Entendi. Se eu for estudante, qual é o visto mais aplicável? É o D4. É o visto estudante mesmo. Tem um visto próprio para estudante? Tem. Se eu sou profissional liberal, eu tô aqui no Brasil e aí tá horrível a situação, não consigo emprego, quero ir para Portugal. Como é que eu faço? Aí depende. Queres o quê? Queres abrir uma empresa? Já tens uma empresa aqui? Queres abrir uma empresa lá? Não, tô ferrado. Eu quero tentar um emprego em Portugal. Então queres um trabalho subordinado, digamos assim. Queres um contrato de trabalho. Isso. Aí tem duas opções. Duas opções. Ou consegues um contrato de trabalho já aqui, e aí pronto, tem várias fontes, vários sites que fornecem essas opções, porque aí, através desse contrato de trabalho, procuras a VSF Global, já apresentas o teu contrato de trabalho e outros documentos. Mas será que é fácil conseguir um emprego aqui do Brasil, lá em Portugal? Olha, sabes uma coisa que ajuda muito? O teu perfil no LinkedIn. Sabias que isso ajuda muito hoje e é uma ferramenta que poucas pessoas utilizam. É verdade. Utilizam muito Instagram. TikTok. Eu tenho uma dificuldade, Meg, com isso. Por quê? Porque hoje a gente sabe, que hoje as redes sociais, né, elas movimentam muito. Como é que eu vou passar conhecimento jurídico com as dancinhas do TikTok? É impossível. Como é que eu vou falar que saiu? Como é que eu vou falar que eu saiu? Sou muito legal, que eu trabalho muito complicado. Bem, é muito complicado e as meninazinhas arrasam nisso, né? Mas pronto, eu faço ali o que eu posso. Mas eu juro que hoje é uma ruptura que eu também venho tendo relativamente a isso. Porque pronto, a internet vem para passar esse conhecimento e obviamente que as pessoas gostam daquilo que é prático. Então, às vezes a gente acaba tendo que passar... mas as empresas não vão no TikTok, né? Elas não vão, exatamente. E às vezes é isso. Mas pronto, tem muitos sites, inclusive até posso te disponibilizar depois para tu disponibilizar no teu perfil alguns sites que são muito bons para essa procura de emprego. E o ideal é isso. Por quê? Porque se tu não fores, imagina, como disseste, eu tô lascado, tô ferrado, quero ir lá para trabalhar. Se tu saíres daqui, pronto, vais como turista, não é? Eu vou arriscar. Inclusive, olha, essa situação que tu colocaste é bem interessante. Por quê? Porque agora Portugal
Porque, vai ter eleição, o meu candidato opositor vai ganhar. Se ele ganhar, eu juro que eu vou embora do Brasil. Eu já ouvi isso várias vezes. É sério. O cara vai dizer, se o fulano ganhar, eu vou me embora do Brasil. Ele interessa, eu vou me embora. É verdade. Mas olha, relativamente a isso que disseste, agora, junto com o visto para cidadãos que fazem parte da CPLP, também Portugal regulamentou um visto para procura de trabalho. Isso é muito legal. Eles pedem que tu consigas comprovar isso, que tu consigas comprovar alojamento, que tu consigas comprovar que tens onde ficar, não é? É um visto um bocado mais restrito comparado ao visto para cidadão da CPLP. Mas esse valor é muito alto que tem que comprovar? Tens que comprovar pelo menos um salário mínimo por mês, né? 705 euros. Isso dá em torno de 3 mil reais? Quanto que dá? 3 mil, Aí seria 3 mil vezes o número de meses, né, no caso. Peraí, vai dar um valorzinho alto aqui. Eu acho que vai ser um pouco caro, por isso. Né? Mas qual seria o outro tipo? Pois, o visto para cidadãos da CPLP. Porque ontem, inclusive, houve a regulamentação desse visto e o Conselho de Ministros decidiu que não era necessária a comprovação de meios de subsistência. Então, isso veio para facilitar bastante. Imagina, eu não preciso comprovar que eu tenho como me manter, eu consigo ir para lá e pronto, a depender, não é da especificação do visto que eu quero, não preciso comprovar que eu tenho como me manter nesse período. 120 dias, quantos euros por mês? 705. Então tá, eu tenho 120 dias para comprovar, dividido por 30, dá 4 meses, vezes 730 euros, dá 2.920 euros. 705 vezes... Não, 120, 30... São 4 meses. Tu tem que fazer 705 vezes 4. 705 vezes 4. É isso? É. Ok. Dá 2.820 euros. Quanto é que tá o euro hoje? Deve estar em 5,30. Vamos lá. 5,5 dá uma média de 15 mil reais. Então, 15 mil reais não é muito, cara. Depende, né? Mas para tu ficar 4 meses em Portugal... E aí facilita por quê? Porque normalmente a pessoa que vai, de alguma maneira, ela tem alguma ponte lá, não é? E aí acaba por uma coisa que facilita muito. Como eles pedem a comprovação de um alojamento, a carta convite nesse sentido ajuda muito. O que é uma carta convite? É alguém que já está lá residindo de maneira legal, te convida para ficar em casa dela. E aí já não precisas comprovar, por exemplo, que tens aonde ficar em hotel ou hostel ou outra... Mas e se eu não tiver ninguém em Portugal? Aí tu tens que procurar mas tens hostel a custo assim muito... Mas eu não vou ficar num porão assim, né? Não, a gente tá gravando de novo. Não, eu pergunto, porque eu não sei. Vai que eu vou a Portugal e fico lá num porãozinho assim escuro. Não, se tu fores, tu ficas na minha casa. Não. Eu tô perguntando, coitado do nosso que tá ouvindo aqui, ele vai ficar pensando, meu Deus, eu vou pra Portugal, vou ficar onde? Eu já tava convencendo ele aí antes de começarmos, não era? Mas o João vai mesmo, Ana, se tu deixar, ele já tá lá amanhã. Não. Mas é porque assim, não é só ir para Portugal, né, gente? É a possibilidade que abre. Portugal é uma porta de entrada. É uma porta de entrada da Europa. Tu pega um ônibus, tu tá em Madrid, tu pega outro ônibus, tu tá ali na França, né? Sim. Tudo muito perto, e aí a pessoa se encanta E não só aquilo. isso, porque às vezes com a tua autorização de residência em Portugal, você residindo legalmente lá, 5 anos passa muito rápido. Meg, parece que eu fui ontem. Eu sei. 5 anos lá, tu estás com um passaporte que tu podes... Por exemplo, eu posso ir para os Estados Unidos... Eu não, né? Agora não, daqui a 1 ano. Eu posso ir para os Estados Unidos, não precisar de visto, posso abrir uma empresa lá, eu posso depois morar em qualquer estado membro da União Europeia, não preciso mais de visto, não preciso mais ir ao Serviço de Estrangeiros e Fronteiras, posso entrar e sair quando eu quiser. Isso é maravilhoso.
Porque, por exemplo, hoje quem quer emigrar para os Estados Unidos tem uma dificuldade gigantesca. Eu não sei, mas alguém me falou que a VSF Global tava cobrando tipo um comprovativo absurdo de rendimento na conta bancária para ir Eu tive uma experiência recente para o Canadá, Tiveste que comprovar também. Meu Deus do céu, foi os olhos da minha cara. Pois, alguém me falou e eu não sabia. É muito caro. É muito caro. Quem não tem amador indo pro Canadá, não. Não tem nenhum liso. É o que eu falo do Brasil. Liso, não. É o que eu falo do Brasil. No Brasil não tem amador. Não, e nem indo pro Canadá. Liso, o cara vai para outro lugar. Pro Canadá e pros Estados Unidos não tem condições, cara. São países extremamente capitalistas, muito. Né, mas é engraçado que aqui a gente vê essa raiz também, essa herança norte-americana. Aqui as pessoas são consumistas ao extremo. Demais. Né? A Europa tem outra cultura, né? Outra cultura. Lá é uma sociedade. Lá a gente vive uma social-democracia, né? Então, as coisas são muito mais simples. Muito mais... Eu gosto, Meg, assim, meu estilo de vida, né? Tu te identificaste com Portugal demais, né, Aline? Tu te adaptaste. Demais, Meg. Estava conversando ainda há pouco com os teus colegas antes a Lia e o João, nossos produtores. Antes de começarmos. Estava a falar exatamente sobre isso, assim, né? Que aqui nós temos eu, pelo menos, né? Eu tinha a ideia, quando terminava o dia, era aquela sensação, tipo, sabe? Venci o meu leão de hoje, sabe? Sim, todo mundo tem. Cara, e quando eu cheguei lá, eu falei, a vida pode ser leve, sabe? A vida pode ser tranquila. Eu acho que tivesse essa experiência também, não é? E quando tu vê que, tipo, a gente não precisa estar passando 2 horas no trânsito todos os dias, 2 horas e meia. E é engraçado, Meg, que às vezes quando a gente tira, assim, uma mini férias, a gente vai ali em Fortaleza, a gente vai ali no Rio, a gente gasta um absurdo. E parece que a gente pensa assim, nossa, eu mereci, nossa, finalmente, e tal. E não, tipo, isso é só para ser uma continuação da tua vida normal, sabe? E isso foi o que Portugal me trouxe, sabe? Me fez ver que a vida pode ser leve. Tudo bem que aqui, não é? A gente tem, pelo menos minha família, não é? Graças a Deus somos abençoados, temos ali um padrão de vida médio, né? Então, lá eu não tenho, talvez, todo aquele conforto, aquele luxo, mas eu também percebi que eu não preciso dele para viver bem. Tu trocaste luxo por qualidade de vida, né? Exatamente. E aí tu tens que ver... E tu viste que o saldo vale, é positivo. Exatamente. O que vale para ti, né? E eu costumo dizer, hoje eu falo isso para minha filha, que hoje tem 14 anos, né? Filha, a gente nunca pode ter o melhor dos 2 mundos. A gente sempre vai ter que abrir mão daquilo que nos é mais válido conforme o momento de vida que a gente está vivendo, né? Porque tem algum momento de vida que pode ser que o luxo, o conforto para mim seja mais válido. E eu queira estar mesmo num condomínio com gente me abanando. Sim. Né? Mas hoje para mim não é. Eu quero poder talvez ter uma vida um bocado mais simples, mas poder no final de semana, Meg, eu tava contando para eles, né? Uma semana antes de eu vir, eu comprei uma passagem para o Marrocos que custou 40 €. Fiquei lá 2 dias, foi maravilhoso, uma cultura totalmente diferente. Eu tava de trancinhas no cabelo, por onde eu passava, falava rasta, eles chamam de Rastafari. Uma cultura totalmente diferente. Não, esquece que eu passei uma vergonha. Fui pedir uma cerveja. E não é? Não, é um país muçulmano, eu não sabia que não vendia. E eu falei, I want one beer, please. E ela, we don't have a beer here. Aí eu falei, here or here? Ela, here. Ai, gente. E eu fiquei com... Aí eu rápido no Google. No Marrocos não tem cerveja? O Google deve ter dito, tu tá lesa, exatamente. Sua pomba lesa, não faz isso, vai dar merda. Exatamente, não. Mas pronto, olha, é cultura, mas é bem legal. Isso a gente só aprende lá, né? Porque se fizer uma pegadinha aqui comigo, eu cairia certamente. Não. Porque nem... Não, na minha cabeça. Nem na minha. E eu fiquei pensando, eu falei, como vai ser a Copa em Dubai? Não vai ter cerveja. Pois é, tá vendo? Não vai ter cerveja. Foi a primeira coisa que eu pensei. Não vai ter cerveja. Quando não me serviram a cerveja no Marrocos. Não vai ter cerveja. A gente já tinha conversado sobre isso. Eu tenho certeza que os brasileiros vão dar um jeito de levar cerveja. Não, vai ter cerveja sem álcool. A cerveja que vai ser servida dentro dos estádios é sem álcool.
Já deu uma notícia sobre isso? Olha que eu duvido que os brasileiros se contentem com isso. Mano, eu não sei como que eles vão conseguir, porque dentro dos estádios, só se for dentro dos hotéis, dentro dos quartos, aí sim. É igual lá. Lá, pronto, dentro dos hotéis e discotecas e boates, lá em Marrakech servem. Como é a vida noturna em Portugal? É normal? Animadíssima. É mesmo? Animadíssima. É semelhante ao Brasil? Por falar em vida noturna. Outro dia tem lá um lugar chamado Base, que é muito legal. Tem um sunset lá muito animado. E aí tava lá, não sei o quê, tocando um jeepzinho no meio do jeep. Adivinha o que toca? Música brasileira. A garça namoradeira. Eu juro. Eu falei, não é possível. Namora o malandro do... Aí eu falei, meu Deus, agora é o meu momento. Tava de short, já peguei minha saia, ninguém entendeu nada. E eu comecei no meio do pitch... Todo mundo. Que Só que legal. todo mundo dançava como se fosse um jeep, né? E todo mundo conhecia. Mas era no ritmo do jeep? Era. Ai, menina, eu fiquei toda arrepiada. Incrível, sério. Eles gostam muito da cultura, da nossa cultura. Cachaça de jambu, adoram. É mesmo, Meu chefe, meu Fica meu a dica ex-patrono. pra quem quer emigrar. Exatamente, Meu ex-patrono falou pra mim, né? Olha, não venha sem cachaça de jambu. Uau. A esposa dele tomou e ela disse que ela ficou desintoxicada totalmente por dentro. Não, ela acha, né? Deixa, não Eu dá, dei não. para um outro colega. Eu conto ou tu conta que ela não desintoxicou? Eu dei para um colega cachaça de jambu. Aí ele olhou para mim, era português, ele falou assim, isto é droga muito forte. Aí eu falei assim, prima da Huasca. Da maconha. Prima da parente também. Sim, Aline, me conta, bora voltar pro foco aqui, que a gente já tá na maconha, não tem nada a ver com o objetivo deste vídeo, que a gente está falando de imigração. Se você quer ir para Portugal, a Aline tá aqui para dar dicas. Exatamente. Porque ela tem um serviço de assessoria imigratória para brasileiros que querem ir para Portugal de uma forma simples, segura e, claro, da forma barata, porque tem gente que gasta um dinheirão para Portugal, faz um monte de besteira e acaba não conseguindo o título de cidadão, né? Que é, na verdade, o objetivo de todo mundo. Então, Aline, vamos lá. A gente estava falando aqui de quem quer ir para trabalhar e não tem um trabalho. Uhum. Sim. Aí pode ficar esse tempo de 120 mais 90 para ficar procurando trabalho lá. Sim. Quem já tem um trabalho, através dos sites que tu pode indicar, a gente pode botar na descrição desse vídeo depois, tá bom? E a pessoa... Tá. E quais são as outras hipóteses da pessoa emigrar? Como eu falei... Se ela quiser abrir uma empresa, por exemplo. Inclusive a empresa, podemos abrir aqui a empresa, porque aí se ela quiser ir, e aí temos o visto D2, que é para empreendedor, não é? Quando apresentas o visto D2, a VSF, tens que mostrar um projeto, né? Tens que mostrar uma empresa aberta, tens que mostrar aquilo que vais fazer em Portugal. E pronto, também a nossa consultoria, o nosso escritório também abre. Mas aí abre empresa no Brasil para atuar em Portugal, é isso? Não, pode abrir empresa em Portugal. Mas aqui do Brasil? Não, eu consigo fazer aqui. Online? Sim. Temos, sim. Esse Portugal custo é alto, permite. É muito alto? Não, depende. Depende do quê? Depende do que for alto. Ou seja, se eu for abrir vamos exportar cachaça de jambu para Portugal. O custo, tu queres saber exatamente o custo de se abrir a empresa? Por exemplo, abrir um fica CNPJ. Ok, fica em torno de 500 euros. Isso honorários. E mas aí a política migratória, ela me pede um valor mínimo? Isso me dá direito de ir para Portugal? Como é que é? Não, muita gente fala que tem que ter já um valor depositado e coisas assim, mas na verdade não. Isso é bem acordado com o teu próprio contabilista, porque no momento do contrato fica ali determinado como vai ser depositado o valor do capital social. Se vai ser só no final daquele exercício ou não. Mas não tem nenhum requisito. A lei não exige nada. Basta eu abrir uma empresa, eu já tenho direito. Então isso abre um leque muito grande, não é? Abre.
Então, qualquer pessoa pode abrir uma empresa e já tem o direito de migrar, é isso? Não, porque a VSF, juntando todos esses documentos, ela envia, não é, ao CEF, e o CEF avalia, por exemplo, a importância daquela tua empresa para Portugal, não é exatamente. Então tem uma avaliação. Sim, tens que ter uma empresa que tenha serventia para Portugal. Então existe... Nossa, tem um crivo lá. Sim. E se for avaliado positivamente? Aí pronto, já tens o teu visto e isso te dá acesso, por exemplo, àquele agendamento que falamos anteriormente. O teu agendamento junto ao CEF, que depois te dá direito à tua autorização de residência. E o mais importante, quando já sais daqui com visto, a maioria desses vistos, exceto o para procura de trabalho, Meg, ele te dá direito ao reagrupamento familiar, que é levar os teus familiares. Todos esses vistos dão direito ao reagrupamento familiar? Menos o visto para procura de trabalho. O visto para procura de trabalho, ele é algo mesmo bem específico e restrito. É para aquela pessoa que quer ir lá solteiro procurar... feliz. Exatamente. O cara não tem nem família. Não é estudante, tá ali mesmo. Gente solta na vida que quer aventurar. Exatamente, que tá fazendo aí Erasmus na faculdade, sai daqui, vai para ali. Entendi. Nesse sentido, Pela tua experiência, que tu estás morando lá há 5 anos, qual seria a dica que tu dás assim para a pessoa que está nos ouvindo, que tem vontade de ir para Portugal? Qual seria a via que ela, para ela tomar, que seria a melhor via? De acordo com assim, a tua experiência. Ok. Como nós falamos até anteriormente, a internet hoje, Meg, ela é um instrumento maravilhoso para você colher informações. O que a pessoa tem que ter cautela é colher informações minimamente seguras. Para que, isso eu falo, inclusive, quando eu vou prestar consultoria. Para que a pessoa, quando venha, ela venha mais ou menos sabendo aquilo que ela deseja. Por quê? Porque ela chega com dúvidas. Isso é maravilhoso. Porque aí eu consigo atender aquele objetivo, não é? Então, leiam. Não. É engraçado porque parece bobo, mas é o que as pessoas às vezes menos fazem, sabe, Meg? Às vezes é muito mais fácil você... eu ouvi que fulano foi, eu ouvi que é assim porque deu certo com... Não, sabe? Leiam, se informem com pessoas que tenham que estejam habilitados para passar informação mesmo precisa, segura, coerente, né? Segura. Porque às vezes é aquele ditado, né? Você às vezes até tá de boa vontade, mas quem paga mal paga 2 vezes, Meg. E como eu vejo pessoas assim que poxa, sabe, caíram em golpes, Meg, como acontece isso? E não é nem tanto com assessoria, vou ser sincera, é muito com arrendamento. Arrendamento é aluguel. Às vezes as pessoas saem daqui, aí contratam, tipo, até alguém para fazer relocation, tipo, para intermediar, não é, esse processo. Ou, às vezes, até alugam de terceiros e outras pessoas, e quando chegam lá, tipo, é de outra pessoa, ou então às vezes está caindo aos pedaços aquele imóvel, não tem nada a ver, às vezes a pessoa até some, e as pessoas às vezes ficam sem. Então, sabe, tentem fazer as coisas da maneira correta, procurem profissionais habilitados, procuram fontes seguras, né? Então... Assim, a gente está aqui realmente para te indicar, né? Como uma pessoa de segurança para você, paraense, gente nossa, para quem já acompanha aqui o canal, a Aline é advogada, é uma pessoa de extrema confiança nossa e que já tem uma vivência lá em Portugal, já está há 5 anos, já conhece e já tem uma experiência. Tu já estás há um tempão lá, já, né, Aline? Tem uma comunidade muito grande paraense lá. Tenho grandes amigos paraenses que inclusive fiz lá. Nem os conhecia daqui. A gente fala, em Belém todo mundo se conhece. Não, meus amigos eram de Belém e por acaso os conheci lá. Inclusive todo sírio e não sei como, menina, brota maniçoba.
Não sei de onde. Em Portugal. Em Portugal, e as pessoas fazem o sírio. O povo leva farinha. Leva. Mano, paraense leva isopor pra qualquer canto do mundo. Eu levo sempre açaí, Meg. Pois não tem como, eu levo congelado dentro da minha Ainda mão. não surgiu nenhum exportador de açaí em Portugal? Tem, levam sempre congelados, né? Tipo, mas é aquele açaí bem distante do nosso, né? Mas que ajuda muito. Eu tomo super feliz, não reclamo. De boa. Não, super feliz. Imagina, pra gente, né? A comunidade paraense lá, tu tens alguma referência? Eles são unidos? Como é que é? São bem unidos, assim. Olha, a comunidade paraense só no Facebook tem por aí mais de 1.100 pessoas. É muita gente. É muita gente, Meg. A comunidade de brasileiros tem mais de 365 mil membros. Só no ano até 2021, a Portugal tinha para aí mais de 220 mil brasileiros residindo legalmente. Tu sabes que teve um tempo que tinha muito paraense indo para Portugal, né? Eu acho que faz uns 2 anos isso. E não uns parou. 3 anos. Não parou? Não. Eu tive a impressão que um pessoal foi, outro voltou, aí ficou nessa ida e vinda. É muito legal ouvir os portugueses falando égua. Adoro. Ai, mentira. Não acredito que tem português falando Adoro. égua. Tu tá de sacanagem. É muito legal. Pronto, a nossa cultura, né? E acabamos ali convivendo juntos. Então, égua. Ai, égua. não Opa, égua. É bem legal a nossa comunidade. Não acredito que parece levou égua. Claro, óbvio. Eu tenho uma amiga que tatuou égua aqui. Ela mostra. Não. Mas é muito engraçado. Meg, é aquele ditado, né? A gente precisa sair da ilha para ver a ilha. E às vezes a gente precisa realmente sair da bolha, né, pra gente conseguir ver a nossa... Como é que tu passou a ver, assim, o Pará, o Brasil, depois de tanto tempo morando em Portugal? Mudou a tua imagem daqui? Sim. Meg, assim, eu consigo ver o quanto que a gente tem potencial e o quanto que a gente não valoriza isso. É incrível, Meg, porque nós temos um clima maravilhoso, nós temos... riqueza, fauna, da flora, e a gente não valoriza isso. É incrível, sabe? É muito mais fácil a gente valorizar o que está fora, e isso dói. E a gente só consegue dar valor nisso quando a gente sai. É incrível. Isso é verdade. Não é? Não, Imagina. e às vezes assim, por exemplo, tu tiveste experiência de Portugal e eu tive do Canadá, e são países completamente diferentes em termos de cultura, mentalidade, né? Sim. A gente vê que nós brasileiros somos um povo muito bacana, engraçado, rico, criativo. Eu acho que assim, nós temos uma alegria que é nossa. No Canadá era totalmente diferente. O povo era muito frio, muito conservador, muito chato. Isso está muito ligado com o clima também, né? Tá. Porque já é um clima frio, um clima escuro e tal. E o Brasil é um país muito abençoado. É um país, como é que eu posso dizer, alegre, sempre ensolarado. O calor, ele realmente alegra as pessoas. Muito. E a gente não consegue valorizar isso. Na verdade, a gente consegue enxergar. Porque a experiência das pessoas aqui, elas não conseguem. Por exemplo, eu vou te dar um pequeno exemplo. O meu carro não tem película. E ninguém entende isso. Eu digo, gente, deixa eu falar uma coisa. Eu vim de um país que era menos 25. Eu aprendi a amar o sol. Eu aprendi a amar o calor. Hoje, meu braço estava queimando, mas era um calor. Eu digo, eu não acredito que eu falo que aqui é a sucursal do inferno, porque parece assim que às vezes tu tá dentro de uma estufa. E eu não acho isso ruim. Não, eu também. Aprendi a gostar disso. Eu também. Agora, quando eu voltar, já vai começar aquele friozinho, o verão já tá indo embora, outono, inverno, então eu tô dando graças a Deus Não que a gente calor. não curta o clima frio, porque é gostoso, a gente se arruma melhor. Né? Quem vive fora é bom. Só que até a página 2 tem uma hora que... Exatamente. Tem uma hora que tu sente Exatamente, falta, né? Exatamente. E qual é a temperatura? Tu moras na cidade do Porto, né? Do Porto, que é bem próxima da capital, não é isso? Nem tanto. O Portugal é bem pequeno, então Lisboa, do Porto ficam para aí 3 horinhas. 3 horas da capital de Portugal. E o clima é diferente? É mais frio, O Porto é um bocado mais frio. Mas eu amo o Porto. Eu acho é bem engraçado, porque eu acho que o
o português de lá do norte é bem parecido com o brasileiro do Pará, assim, do norte do país, sabe? É um brasileiro mais... É um português mais simpático, mais É sabe? praia? Porto é cidade de praia? Temos praia lá. Pode ser isso, né? É que nem o nosso carioca aqui, né? Ele é mais gaiato Exatamente, e tal. exatamente. Pode ser isso? Pode ser isso. Mas eu acho que sim, Meg, é engraçado. Eu queria mesmo fazer com que todo mundo tivesse a experiência de ficar um tempinho que fosse fora, sabe? Só para conseguir ver o que é a experiência de viver lá fora e depois conseguir olhar para o que tem com outros olhos, sabe? Às vezes as pessoas acham que ai, meu Deus, é coisa do outro mundo, é algo que está tão distante. Vamos começar, tipo, pelo passaporte. É R$260 tirar um passaporte, Meg. R$260 não é nenhuma conta quando você sai para jantar. E às vezes você fala com pessoas que não têm um passaporte. E não sabem nem as possibilidades que podem se abrir, né? Exatamente. Não, e às vezes eu vejo assim, a pessoa acha que isso é uma realidade muito distante, que é um sonho inacessível, mas eu acho que se planejando dá. Dá, Meg, não é difícil. As pessoas se planejam um semestre para ir para Salinas. As pessoas... Não, às vezes as pessoas gastam... Sério, eu fico doente. Gastam às vezes 3, 4, 5 mil... No final de semana, uma semana em Salinas, Meg. É verdade. Trânsito é verdade. E às vezes não tem... Olha, por exemplo, se a gente for colocar num papel, com todas as taxas, os vistos, a passagem, tudo, tu achas que um valor assim médio de R$15 mil, R$20 mil, daria para a pessoa ter uma experiência de um mês em Portugal? Claro, um mês com certeza. Porque para ter uma experiência de morar, eu acho que um mês já é um tempinho assim, né? Sim. E eu acho até um mês já volta com saudade. Pois é. Se é servidor, se é funcionário privado, consegue um mês. Se é servidor público, consegue um mês. Então, acho que só a pessoa se planejando. Estou em dúvida. Vai que o teu candidato opositor ganha, né? Vai que aconteça alguma coisa. Não, tem gente que tem tantas possibilidades. Aí o cara se divorcia. Quero me matar. Não se mata, meu amor. Vai pra Portugal. Olha, eu divorciei e fui. Pois é, muita gente faz isso, né? A gente se divorcia e vai embora. Eu fui chorar do outro lado da Não estou dando ideia. Só estou aqui falando que tem pessoas, né, que podem se planejar. E sem contar que aqui no Brasil a gente tem uma facilidade muito grande que chama parcelamento. Isso é uma delícia. Eu só vim descobrir quando fui lá pra fora. Não tem lá fora. Meg, a gente compra uma coisa de R$100 na Renner. Parcela de 3 vezes. De 3 vezes. Eu acho isso incrível. É maravilhoso. Lá sério. É tudo. Não, esquece, não tem. É cash. tudo no cash. É tudo, não tem. Não, eu adoro o Brasil por esse lado. Parcela no cartão, tu consegue fazer uma compra de um mês em 3 meses. Mas isso só alimenta o nosso desejo capitalista, né? Né? Isso só alimenta o nosso consumismo. E é um ciclo sem fim. E a fatura do cartão desse tamanho. E a gente nunca consegue ir para Portugal. E me diz uma coisa, lá em Portugal as mulheres são tão vaidosas quanto aqui no Brasil? É assim, são talvez prioridades diferentes, sabe? Aqui a gente vê talvez a mulher brasileira com aquele padrão de beleza que a gente já conhece, não é? Tipo, academias e foca ali no pernão, na cinturinha. Lá não. É tipo, talvez aquele perfil mais, tipo, saúde pra vida, sabe? Aquela coisa mais... Qualidade exatamente. Aquela coisa não muito... Estética. Não muito estética, mas mais saúde, sabe? Entendi. Tipo aquela coisa mais... Mas sim, em termos de vestimenta, em termos de... Sim, são bem estilosas, Tem são muita bem academia cuidadas. de ginástica lá? Tem. Assim. Lá chama ginásio, eu tenho até dificuldade. Ginásio? Ginásio, vai pro ginásio. Ginásio, eu acho que eu não ouvi esse ginásio, termo. Vai pro ginásio. Olha, mas faz mais sentido, né? Por causa do gym. Né? Verdade. Gym, ginásio. Academia, a gente já pensa, sei lá. E salão de beleza, tem muito? Tem. Isso é coisa muito... É bem legal, Meg, porque eles valorizam muito
o trabalho feito por brasileiras nesse sentido. Em termos de estética, adoram tudo que é feito por brasileiras. É bem legal. Mesmo, Brasileira, pronto, tem aquela coisa do ser ligado muito à estética, à beleza e tal. Então, imagina, depilação, sobrancelhas, unhas, adoram tudo que é feito por brasileira. É mesmo, É mesmo. E tem muita empresa brasileira lá nesse ramo? Tem, pelo menos no Porto. Porque já ia te perguntar, se é uma porta para a imigração, várias pessoas já devem ter tido essa ideia, né? Tem. É um ramo muito bom. E tem mercado. É mesmo, Tem, Meg, tem. Que as legal. As pessoas têm muita procura nesse. Porque, olha, se for parar para pensar, eu digo assim, eu faço sempre essa comparação de Portugal com Canadá, mana, não tem nada. Não. Estética zero. Não. Esmaltaria zero. Bronzeamento zero. Clínica Mas também zero. bronzeamento. Não, mana, tem sol lá. O mesmo sol daqui tem lá. Só que... Olha a cabeça. Mas é porque as pessoas não são vaidosas. Não são. Sabe esse negócio de unha, de gel, ficar fazendo desenhinho? Não há. Não. Aí, se tu entrar numa farmácia, tu vê os melhores produtos, as melhores marcas, as variedades. Aí eu ficava olhando, como é que pode... E a Meg que nem se arruma. Eu adoro essas coisas. Aí eu digo, será que eu tô doida? Isso aqui tudinho aqui à disposição dessas mulheres e elas tudo lenta, andando com o cabelo tudo desengolado e umas unhas tudo comida. Eu digo, pra que tem tanto? Sabe aquela história? Casa de ferreiro, espeto de pau. Não, lá por acaso... Aí tu entra numa farmácia que não tem nada. Aí as mulheres andam tudo linda. Mas pronto, em termos de estética, mundialmente, não é? A mulher brasileira é reconhecida por isso, pela beleza, pela estética, pelo cuidado, por tudo. E até o corpo. Eu me lembro que todo mundo sabia que eu era brasileira. Eu não precisava abrir a boca. Sim. Aí eu disse, mas como que eles sabem que eu sou brasileira? Isso é um estereótipo também que há com a mulher brasileira, né? É uma coisa que tipo, a gente luta pra quebrar. Sou brasileira, mas não sou obrigada a ter peitão, bundão e não vou sambar. Vou dançar carimbó, mas não vou sambar. Porque acham que tu és brasileira, tens que ter bundão, peitão e tens que saber sambar. Tudo bem que eu tenho os três, tô brincando. Tudo bem que a gente... Tudo bem que a gente também, né? Mas tudo bem que a gente sabe sambar, mas nem todo mundo precisa. Exatamente. Mas é porque criam esse estereótipo da mulher brasileira. Aline, tu passa por isso em Portugal? As pessoas sabem que tu é brasileira? Sem tu abrir a boca? Sim. Não só em Portugal, vai tudo bem, porque não sei se é porque eu já me sinto tão de lá que eu não consigo mais sentir isso. Mas, por exemplo, para qualquer lugar que eu viajo fora de Portugal, com 1 mais 1 é 2, eu sempre escuto. Brazilian. Eles falam inglês também lá? Não, quando eu vou para outros lugares de Portugal. Tá. Já na Itália já ouvi, França já ouvi. Brasília. Incrível, eu ficava pensando, uma vez eu tive um amigo no Canadá e perguntei, como é que vocês sabem que eu sou brasileira? Ele me explicou, mas ele não explicou nada, não entendi. Não convenceu? Não, porque não tem... Mas eu acho que não é nem só a brasileira. Eu acho que... Eu não abri a boca, porque, é pelo sotaque. Eu acho que é a beleza latina, né? Eu acho que é o jeito latino, né? Talvez a simpatia... tá aí. É uma coisa que talvez a brasileira, a colombiana, a espanhola tenha... de diferença em relação à portuguesa ou outras mulheres da União Europeia é nesse quesito de simpatia, Meg. A mulher brasileira é um bocado mais simpática, né? Isso, às vezes, também acaba sendo até usado contra nós. Não é porque eu sou simpática que eu tô te dando mole, acaba sendo aquela... Mas isso, e pronto, é a maneira como a gente acaba se impondo a partir da tua simpatia que determina o teu respeito, né? Mas é porque tu vês aí mesmo, isso eu já presenciei. Às vezes as mulheres chegam a ser mal educadas, sabe? Grossas. E a mulher brasileira não, ela é um bocado mais simpática, mais gentil, né? Um bocado mais... Pronto, mais falastrona. Sim. Não sei se no Canadá era assim. Eu sofri muito. As pessoas eram mal educadas comigo. Sério? Por nada. E aí eu ficava assim, caramba.
Chamam de xenofobismo, né? Que é um hater, só porque tu não és daquele país. A pessoa não gosta de ti porque visivelmente tu não és daquela cultura. E tu acaba sofrendo um tipo de preconceito porque tu não faz parte daquele país. E tu não és... Eu me lembro que as caixas de supermercado, eu fugia da caixa mulher. Sério? Eu fugia. Porque eu tinha certeza, toda a caixa de supermercado mulher, ela ia me dar uma patada. Isso era sempre. Então, quando tinha caixa de supermercado mulher, eu passava aí, não, eu posso ficar numa fila que tem um homem, mas eu vou onde é que tem um homem. Porque elas não olhavam na minha cara, não... Que engraçado, né? E era pra ser... Era pra não ser assim, né? Não, mas isso... Assim, olha, uma vez, tava nevando muito, 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 nevando. O Uber me deixou e... Tava tudo fechado, né? Lógico, porque tava nevando. E eu não sabia... Tipo, eram umas 8h30 da manhã. Eu não sabia que a farmácia ainda estava fechada. Aí eu bati, tinha gente dentro. E como tava nevando, aí ela disse, just 9 o'clock. Just 9 a.m. Aí eram 8h30, só 9 horas que abre. Aí disse, please open, it's snowing so much. Aí tá nevando muito. Aí ela, no, just 9. Mana, eu fiquei na neve. Mas assim, batendo o queixo. Porque não tinha nada perto. Meu Deus. Ela não abriu. Deus. Aí ela lá no aquecedor, mexendo nas coisas. E eu lá. Eu doido. Eu disse, rapá, eu vou te falar. Tem gente ruim em todo canto, sabe? Tem. Agora, pra quê? Eu não ia comprar nada. Eu falei, eu disse, eu só vou ficar aí, por favor. Não, por acaso lá em Portugal, eu talvez no começo da minha caminhada lá eu tenha sentido, mas não é algo que tenha marcado porque não me recordo assim, né? Mas em outros países sim, mas aquelas coisas pequenas. Mas é uma coisa que eu sempre digo, né? A gente tem que saber se impor, não é, Meg? Onde a gente chega. E sobretudo a gente como mulher, a gente sabe que parece que a todo momento a gente tem que estar provando talvez o nosso valor, não é? Então, aonde a gente chega... E para mim, foi algo que eu tive que aprender. Pronto, né? Eu saí daqui uma menina, né? Eu não sabia nada de mundo. E eu aprendi muito quando eu fui para um escritório de advogados portugueses. Aprendi muito mesmo, sabe? E para mim foi um presente muito grande, estávamos conversando antes, de eu ter hoje, não é? O respeito, o carinho do meu ex-patrono, sabe? De eu ver, assim, que eu conquistei meu espaço ali naquele ambiente, quebrando aquele estereótipo, né? De mulher brasileira, mãe. Então, é muito legal a gente ver que tu também, não é? Ocupa teu espaço hoje na TV, na sociedade, não é? De Belém. E é muito legal a gente ver a mulher aí crescendo e conquistando o espaço dela. Eu levanto essa bandeira. Mas esse reconhecimento é fruto do nosso braço, né? A gente tem que vencer no braço, porque se depender de reconhecimento espontâneo, isso não vem. Ou a gente vai lá e busca e se impõe. Tem que ter coragem, né, Meg? Coragem, ousadia. Eu tive que ter muito nessa caminhada. Não tinha, Meg, eu saí mesmo daqui de Belém uma menina. Eu lembro quando eu entrei no avião, minha filha chorava e eu tentava mostrar maturidade, assim, mas estava com um nó no peito gigante. Gigante. Sabe como é o nome desse podcast? Atitude. Verdade. É isso. E é legal, pronto, é a experiência que eu tenho para passar hoje, sabe? Tipo, para as pessoas não desistirem de sonhar, tenham atitude de correr atrás daquilo que vocês querem, porque, Meg, não é inacessível, não é impossível. Cara, é só a gente querer, é só a gente buscar, sabe? Ter informação de qualidade, com fontes seguras, ter uma assessoria que realmente vai te dar um suporte para te deixar seguro. E assim, não ter medo, né? Não. Tantas pessoas têm um sonho de morar fora e às vezes não fazem por medo de correr risco, mas a vida já é um risco, a gente pode morrer ali na esquina. É verdade. Sêneca diz, né, que a ignorância é a raiz do medo. E às vezes é a falta de conhecimento que nos paralisa, né?
Então, às vezes é só buscar um pouco mais de conhecimento e a gente alcança o resultado que a gente quer, né? Tem outra frase dele que eu gosto muito, que é: sorte é quando a oportunidade encontra com a preparação. Então, você tem que estar preparado, né, para quando a oportunidade chegar, você ir com tudo e não ter medo e ousar e crescer e avançar. A gente deseja do coração, Aline, que tu tenha muito sucesso aí nessa assessoria, nesse serviço. Obrigada. A gente vai disponibilizar aqui na nossa descrição do vídeo, tá? Toda a forma que você tem de acessar o serviço da Aline, de assessoria de imigração, tá bom? Os perfis dela na rede social também. E, claro, a gente vai acompanhar, né, a trajetória dela sempre que puder, para ela voltar aqui no Brasil, para ela voltar aqui no podcast, contar as histórias de Portugal, que eu acho muito bacana. Obrigada. E ela é minha amiga também, tá, gente? Sim. Longos anos, tá? A gente já tem uma verdade. história junto, mas isso a gente conta em outro podcast, porque agora a gente ainda tá na fase de construção aqui. A gente tá numa construção de carreira, então a gente tá aqui para se ajudar, né, amiga? Obrigada. Obrigada pela tua presença, a gente volta outras vezes. Obrigada. Combinado? Obrigada pelo convite, Um beijo. Meg. Beijo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.